Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Continuando com a leitura do nosso livro Execução, a Disciplina para Atingir Resultados, de Larry Boss e Ram Charan. Hoje nós iremos dar início à parte 2, os blocos de construção de execução. Vamos comigo? Capítulo 3. Bloco de construção 1. Os 7 do líder. Os 7 comportamentos essenciais do líder. O que exatamente faz um líder encarregado da execução? Como ele deixa de ser um microgerente preso nos detalhes da administração do negócio? Existem 7 comportamentos essenciais que formam o primeiro bloco de construção da execução. Conheça seu pessoal e seu negócio. Insista no realismo. Estabeleça metas e prioridades claras. Siga adiante. Recompense os realizadores. Expanda as capacidades das pessoas. Conheça a si mesmo. Conheça suas pessoas e seu negócio. Os líderes têm que viver seus negócios em empresas que não executam. Os líderes geralmente estão fora de contato com as realidades do dia a dia. Eles estão recebendo muitas informações, mas são filtradas, apresentadas por subordinados diretos com suas próprias percepções, limitações e agendas, ou reunidas por funcionários com suas próprias perspectivas. Os líderes não estão onde estão. Eles não estão engajados com o negócio, então eles não conhecem suas organizações de forma abrangente e seu pessoal não as conhece realmente. Larry, suponha que um líder vá a uma fábrica ou sede de uma empresa e fale com as pessoas de lá. Ele é sociável e cortês. Ele mostra um interesse superficial pelos filhos de seus subordinados, como eles estão indo na escola, como eles gostam da comunidade e assim por diante. Ou ele conversa sobre a World Series, o Super Bowl ou o time de basquete local. Ele pode fazer algumas perguntas superficiais sobre o negócio, como: qual é o seu nível de receita? Este líder não está envolvido em seu negócio. Quando a visita termina, alguns dos gerentes podem sentir uma sensação de alívio, porque tudo parecia estar indo tão bem e agradavelmente. Mas os gerentes que são bons ficarão desapontados. Eles vão se perguntar: qual era o ponto? Eles se preparam para perguntas difíceis. Pessoas boas gostam de ser questionadas, porque sabem mais sobre o negócio do que o líder. Eles vão se sentir frustrados e sem energia. Eles não tiveram a chance de causar uma boa impressão no líder, e o líder certamente não causou uma boa impressão neles. É claro, o líder não aprendeu nada. Da próxima vez que ele fizer prognósticos sobre a imprensa, os analistas de valores imobiliários podem ficar impressionados, mas as pessoas do negócio saberão melhor. Eles vão perguntar um ao outro: como diabos ele pode dizer essas coisas com tanta confiança quando ele não tem a menor ideia do que está acontecendo? É como os políticos americanos que costumavam visitar o Vietnã, olhar um pouco, conversar com os altos escalões do comando militar, revisar algumas estatísticas e depois proclamar que a guerra estava sendo vencida e que eles podiam ver a luz no final do túnel. Direita. Quando vou a uma fábrica, é porque ouvi algumas coisas sobre a gerente e preciso confirmar o que ouvi dela. Se eu soube que ela é eficaz, vou tentar reforçar suas habilidades. Vou ter uma discussão aprofundada. Eu sei que ela vai fazer algumas coisas boas, mas posso deixá-la com alguns pensamentos que ela não tinha. Se eu souber que ela é ineficaz, tomarei uma decisão sobre se ela pode fazer o trabalho ou não. E eu quero ver que tipo de equipe ela tem. Então, eu posso apenas bisbilhotar as perguntas para obter uma impressão mais clara e informada. Em seguida, encontro o máximo de pessoas que posso na fábrica. Passo meia hora levando-as através de uma apresentação de slides sobre onde está a empresa. Então, eu respondo perguntas por uma hora.
Posso perceber pelas perguntas e pelo diálogo com o gerente, normalmente se comunica com sua força de trabalho. Se ninguém me fizer perguntas, sei que essa não é uma comunidade aberta. Se as pessoas têm medo de me fazer uma pergunta difícil, como qual será o bônus este ano, eu sei que isso não vai ser uma troca gratuita. O líder sindical também está lá. Ele ouve minha história e pergunta se haverá mais demissões. Minha resposta é: nós não decidimos isso. Os clientes ajudam a decidir se uma fábrica permanece aberta ou não. Nesse caso, tivemos que nos tornar competitivos em termos de custos e rápidos. Isso significa que a produtividade da planta precisa melhorar drasticamente. O ponto é que quando você sonda, você aprende coisas e seu pessoal aprende coisas. Todos ganham com o diálogo. E você dignifica a liderança no nível da fábrica, permitindo que eles exponham os negócios. Aqui está um exemplo típico de tal viagem. Alguns meses depois de voltar a Honeywell, fui a uma fábrica em Freeport, Illinois, que fabrica sensores. Era um negócio antigo da Honeywell, não na vanguarda das práticas contemporâneas, exceto que tinha um esforço Six Sigma muito produtivo e um esforço de digitalização muito produtivo. Ninguém havia pedido à liderança para instituir essas coisas. Eles simplesmente decidiram que eram as coisas certas a fazer. O gerente que dirigia a fábrica era muito inteligente. Sua organização parece boa, eu disse a ele, mas também havia problemas. Conversamos profundamente sobre sua equipe. Há quanto tempo essas pessoas estão aqui ou no mesmo trabalho? Eu perguntei. Muitos deles estavam lá há muito tempo. Essas são boas pessoas, eu disse, mas vamos promovê-las, para que você possa trazer algumas outras de vez em quando para obter novos insights. Você tem que trazer algumas outras pessoas de vez em quando para ter novos pensamentos, ou você está sempre se lavando na mesma máquina de lavar louça. Em outras palavras, você ouviu todas as ideias das pessoas no local e perde a nova perspectiva dos recém-chegados. Então eu perguntei por que seu pessoal de qualidade se reportava à manufatura. É como colocar a raposa encarregada de vigiar o galinheiro, eu disse. Quero que a qualidade esteja analisando a fabricação. Então perguntei, por que o homem de desenvolvimento de negócios não está aqui? Você quer fazer algumas aquisições e ele está fazendo outra coisa hoje, mas ele realmente deveria estar aqui conversando comigo. Ele me deu uma resposta esfarrapada. Então ele me mostrou os produtos que a fábrica produz e fez um bom trabalho. Mas ele havia perdido sua previsão. Não vimos a recessão chegando. Disse. Quando perguntei por que ele não tinha certeza, ele me disse que usava um sistema baseado no índice de produção industrial, que tem um índice de 74% em relação com o seu negócio. Eu investiguei e descobri que era 74% em retrospectiva, não é preditivo. Conversamos um pouco sobre isso e ele concordou em tentar encontrar algo que fosse mais útil. Mas, menos do que o índice em si, eu estava interessado na maneira como ele pensava sobre como ele previa as receitas em seu negócio. Então, eu conversei com sua equipe junto com ele. Quando me encontrei com ele novamente depois, eu disse, você tem 9 fábricas para um negócio de 600 milhões de dólares. Você tem que ter menos. Ele sabia disso, mas agora tinha que decidir quais fechar. Além disso, as fábricas faziam tudo o que era necessário para produzir os produtos. Você precisa terceirizar alguma dessas coisas para as outras empresas que podem fazer isso de forma mais econômica, eu disse a ele. E a propósito, decida o que terceirizar antes de decidir quais plantas fechar, porque queremos saber como será a pegada final. As pessoas na reunião me disseram que fizeram alguns avanços tecnológicos, mas eles não tinham um advogado de patentes, então perguntei quem protegia a propriedade intelectual. Perguntei sobre leilões eletrônicos e disse ao gerente que ele deveria estar comprando algumas coisas dessa maneira ultimamente. Era menos caro. Ele admitiu que eles estavam atrás da curva lá. Finalmente, a empresa tinha uma miscelânea de sistemas, um problema comum, aliás. Eu disse a ele que ele tinha que fazer esses sistemas conversarem entre si sem gastar uma fortuna. Ele me disse que descobriria como.
Aqui está a boa notícia, no entanto. Eu estava tentando reviver o problema Seis Sigma da empresa que havia sido dispensado na minha ausência. Mas o programa Seis Sigma desse gerente estava no topo das coisas. Precisava de um pouco de trabalho, mas ele tinha muitas faixas pretas, pessoas com a mais alta experiência na disciplina. Seu pessoal estava trabalhando nos projetos certos e tinha todas as métricas certas para os clientes. Seu esforço de digitalização também foi muito bom. E, novamente, ele fez tudo isso sem influência da sede. Isso foi impressionante. Aqui está o que nós dois descobrimos sobre como tornar o negócio melhor. Ele tinha que misturar as pessoas para que não ficassem todos com morte cerebral falando uns com os outros. Ele não poderia ter tantas plantas. Ele teve que fazer mais terceirização para tornar seus custos competitivos. Ele tinha que proteger sua propriedade intelectual. Essa era a nossa vantagem competitiva. Ele precisava começar a usar leilões eletrônicos para poder comprar de maneira mais inteligente. E ele teve que descobrir a melhor forma de integrar seus sistemas. Deixei-o com alguns desafios críticos, mas ele foi um cara muito impressionante em um ano ruim. Ele estava fazendo as coisas certas e sabia o que fazer sobre o que não tinha feito. O que a visita trouxe? Primeiro, ambas as partes chegaram a um acordo claro sobre o que o gerente precisava fazer para melhorar o negócio. Em segundo lugar, foi um ótimo exercício de coaching. As perguntas difíceis de Larry fizeram com que o gerente visse as realidades de seu negócio com mais clareza e as conectasse com o ambiente externo. O gerente e seu pessoal viram a visão de vantagem competitiva no nível do CEO. E o diálogo os ensinou a pensar no negócio de forma mais rigorosa e analítica. Terceiro, Larry incentivou e motivou a equipe da fábrica, criando energia. Esse é o modus operandi de um processo consistente que torna a empresa mais competitiva. A palavra-chave é consistente. Líderes que estão conectados destilaram os desafios enfrentados pelo negócio em uma unidade que estão visitando em meia dúzia ou menos de questões fundamentais. Esses desafios não mudam muito em curtos períodos de tempo, e a forma como líderes como Larry dominam a empresa como um todo é por meio de uma lista curta que abrange várias unidades de negócios. Estar presente permite que você, como líder, se conecte pessoalmente com o seu pessoal, e as conexões pessoais o ajudam a construir sua sensação intuitiva para o negócio, bem como para as pessoas que administram o negócio. Eles também ajudam a personalizar a missão que você está pedindo às pessoas. As conexões pessoais de Dick Brown, em todos os níveis de organização na EDS, promoveram um grau de comprometimento e paixão que simplesmente não existiria de outra forma. Não conhecemos grandes líderes, seja nos negócios, na política, nas forças armadas, na religião ou em qualquer outro campo, que não tenham essas conexões pessoais. Larry, como líder, você tem que aparecer. Você tem que conduzir a análise de negócios. Você não pode ser separado e removido e ausente. Quando você vai a uma operação e faz uma revisão no negócio, as pessoas podem não gostar do que você diz, mas dirão: pelo menos ele se importa o suficiente com o seu negócio para vir revisá-lo conosco hoje. Ficou lá por 4 horas. Ele questionou o inferno fora de nós. Boas pessoas querem isso. É uma forma de elevar sua dignidade. É uma forma de expressar apreço e recompensa por sua extensa preparação. É também uma maneira de promover um diálogo honesto, do tipo que às vezes pode deixar as pessoas machucadas se levarem para o lado pessoal. Mas o diálogo não deve ser mesquinho. Vamos supor que você tenha um debate acalorado com alguém. Você discorda do que ele está fazendo, mas então ambos resolvem de uma forma ou de outra. Você pode escrever um bilhete para um homem e dizer: grande discussão ontem sobre o plano de crescimento para o seu grupo. Apreciei sua apresentação de seus pontos de vista e sua franqueza e insistência em que confrontemos a realidade. Você não vai para casa louco e você não quer que ele vá para casa louco. Você está tentando promover a capacidade de debater intelectualmente pontos importantes. Não importa quem ganha ou perde. O fato de que o debate aconteceu e uma resolução ocorreu é bom em si. Na Honeywell, depois de fazer uma revisão de negócios, escreva ao líder uma carta formal resumindo as coisas que ele concordou em fazer. Mas também escreva uma nota pessoal para o líder e diga: Gary,
Bom trabalho ontem. A produtividade não está de acordo com os padrões e você precisa trabalhar nisso. Caso contrário, as coisas estão indo muito bem. É só um bilhete, leva 5 minutos, mas esses cartões estão por toda a empresa. As pessoas os mostram e os guardam. Se o gerente está tendo problemas, você não quer ameaçar demiti-lo, você quer ajudá-lo com o problema. A conexão pessoal também facilita isso. Assim, você continua trabalhando na conexão pessoal de todas as maneiras possíveis. E então, quando ele liga para você um dia e diz: "Tenho outra oferta para ir para outra empresa", você o conhece. Ele conhece você. E você diz: "Bem, Sam, por que você quer fazer isso? Você está indo bem aqui. Você tem um bom futuro." E assim por diante. Na maioria das vezes, você pode mantê-los. Sem essa conexão pessoal, você é apenas um nome. Fazer uma conexão pessoal não tem nada a ver com estilo. Você não precisa ser carismático como vendedor. Eu não me importo com a sua personalidade, mas você precisa parecer com uma mente aberta e um comportamento positivo. Seja informal e tenha um senso de humor. Uma revisão de negócios deve assumir a forma de um diálogo socrático, não de um interrogatório. Tudo que você tem que provar é que se importa com as pessoas que estão trabalhando para você. Quaisquer que sejam suas respectivas personalidades, essa é a conexão pessoal. A conexão pessoal é especialmente crítica quando o líder inicia algo novo. O mundo dos negócios está cheio de iniciativas fracassadas. Ideias boas e importantes são lançadas com muito alarde, mas 6 meses ou um ano depois estão mortas na água e são abandonadas como impraticáveis. Por quê? Lá embaixo na organização, os gerentes sentem que a última coisa que precisam é mais um projeto demorado, de mérito e resultado incertos, então o descartam. Isso também vai passar, dizem eles, assim como a última ideia brilhante do mês. Resultado: a empresa perde tempo, dinheiro e energia, e o líder perde credibilidade, geralmente sem perceber que o fracasso é uma acusação pessoal. O envolvimento pessoal, a compreensão e o comprometimento do líder são necessários para superar essa resistência passiva ou, em muitos casos, ativa. Ela não tem apenas que anunciar a iniciativa, mas defini-la com clareza e definir sua importância para a organização. Ela não pode fazer isso a menos que ela entenda como vai funcionar e o que isso realmente significa em termos de benefício. Então, ela tem que acompanhar para garantir que todos levem isso a sério. Mais uma vez, ela não pode fazer isso se não conseguir entender os problemas que vêm com a implementação, falar sobre eles com as pessoas que estão implementando e deixar claro, repetidas vezes, que espera que eles o executem. Em meados da década de 90, um amigo contou a Jack Wilk sobre uma nova metodologia para fazer um aumento quântico nos giros de estoque nas operações de fabricação. Relativamente, poucos líderes de negócio naquela época entendiam o que era uma ferramenta poderosa, que era uma rotatividade de estoque mais rápida para gerar caixa e aumentar o retorno sobre o investimento. A GE, disse o amigo, poderia gerar caixa se pudesse aumentar seu giro de estoque em toda a empresa. Ele deu a Wilk o nome de um dos principais praticantes dessa metodologia, Emmanuel Campouris, CEO da American Standard. Naquela época, em meados da década de 90, a American Standard havia alcançado em algumas fábricas até 40 giros de estoque em comparação com a média de 4 na maioria das empresas. Wilk ficou entusiasmado com a ideia, mas não se contentou em obter apenas o conceito. Ele queria entender o funcionamento pessoalmente. Em vez de enviar alguns de seus fabricantes para investigar, ele fez uma visita a Campouris e passou várias horas com ele. Então, ele seguiu adiante para aprender os comos no nível do solo. Ele aceitou um convite para falar no American Standard. Durante o jantar que se seguiu, ele sentou-se entre 2 gerentes de fábrica da Campouris, um do Brasil e um do Reino Unido, cujas fábricas haviam alcançado giros de estoque anuais de 33 e 40, respectivamente. Wilk passou a noite inteira questionando-os de perto sobre os detalhes, as ferramentas, a arquitetura social, como eles superaram a resistência à nova metodologia. O presidente da GE não tinha coisas melhores para fazer com seu tempo? Absolutamente não. Ao se envolver profundo e pessoalmente com o assunto,
Wilco aprendeu o que seria necessário para executar tal iniciativa na GE. Ele aprendeu que habilidades e atitudes seriam exigidas das pessoas e quais recursos seriam necessários. Assim, ele foi capaz de realizar as mudanças necessárias rapidamente em toda a sua enorme empresa. Quando Wilco se aposentou em 2001, os giros de estoque haviam dobrado para 8,5. Insista no realismo. O realismo é o coração da execução, mas muitas organizações estão cheias de pessoas que tentam evitar ou obscurecer a realidade. Por quê? Isso torna a vida desconfortável. As pessoas não querem abrir a caixa de Pandora. Eles querem esconder erros ou ganhar tempo para descobrir uma solução, em vez de admitir que não tem uma resposta no momento. Eles querem evitar confrontos. Ninguém quer ser o mensageiro que leva um tiro ou um encrenqueiro que desafia a autoridade de seus superiores. Às vezes, os líderes estão simplesmente sem negação. Quando pedimos aos líderes que descrevam os pontos fortes e fracos de sua organização, eles geralmente declaram os pontos fortes razoavelmente bem, mas não são tão bons em identificar os pontos fracos. E quando perguntamos o que eles vão fazer sobre as fraquezas, a resposta raramente é clara ou coisa. Eles dizem: temos que fazer nossos números. Bem, é claro que você tem que fazer seus números. A questão é como você vai fazer seus números. Seria realista para a TIT adquirir um monte de negócios de cabo que não sabia como administrar? O registro mostra que não era. Foi realista para Richard Tolman simular lançar simultaneamente duas iniciativas abrangentes na Xerox sem poder instalar os líderes críticos? Claramente não. Como você faz o realismo uma prioridade? Você começa sendo realista. Então você garante que o realismo seja o objetivo de todos os diálogos na organização. Larry, adotar o realismo significa sempre ter uma visão realista da sua empresa e compará-la com outras empresas. Você está sempre de olho no que está acontecendo, trabalhando em empresas ao redor do mundo e você está medindo seu próprio progresso, não internamente, mas externamente. Você não pergunta apenas: eu fiz progresso do ano passado para este ano? Você pergunta: como estou me saindo em relação a outras empresas? Eles fizeram muito mais progresso? Essa é a maneira realista de olhar para a sua estação. É chocante ver quantas pessoas não querem enfrentar os problemas de forma realista. Eles não se sentem confortáveis fazendo isso. Quando assumi a Allied Signal, por exemplo, recebi 2 fotos diferentes de nosso pessoal e de nossos clientes. Enquanto o nosso pessoal dizia que estávamos entregando uma taxa de atendimento de pedidos de 98%, nossos clientes achavam que estávamos com 60%. A ironia foi que, em vez de tentar resolver as reclamações do cliente, parecia que tínhamos que mostrar que estávamos certos e eles estavam errados. Nas mesas redondas que realizo quando saio para visitar as instalações, pergunto às pessoas: o que estamos fazendo de certo neste negócio e o que estamos fazendo de errado neste negócio? Então eu vou perguntar: o que você gosta na Honeywell e o que você não gosta? Algumas pessoas só têm queixas, enquanto outras vão atrás de mim pessoalmente. Mas a maioria tem boas informações e insights. Eu tomo notas e as levo depois com o gerente. Quando visito as aulas de administração no centro de treinamento, converso por 10 minutos, respondo perguntas por meia hora ou mais e depois saio apertando a mão de todos e fazendo as mesmas perguntas que faço nas mesas redondas. E assim as pessoas saem com o entendimento de que o realismo é importante. Eles voltam e dizem a seus chefes: bem, você sabe, eu vi Boston. Eu disse a ele o que estava errado. E seus chefes saberão que eu sei. A aprendizagem ocorre em ambos os lados. Posso aprender, por exemplo, que a falta de colaboração entre 2 empresas impede a geração de novas receitas dos clientes, ou que uma iniciativa importante não está recebendo prioridade suficiente em algumas unidades de negócios. Por outro lado, eles descobrem a empresa como um todo, onde vejo o progresso real e onde estou insatisfeito. Definir metas e prioridades claras. Os líderes que executam concentram-se em poucas prioridades claras que todos possam compreender. Por que apenas alguns? Primeiro, qualquer pessoa que pense na lógica de um negócio verá que focar em 3 ou 4 prioridades produzirá os melhores resultados com os recursos disponíveis. Em segundo lugar, as pessoas em organizações contemporâneas precisam de um pequeno número de prioridades claras para executar bem. Em uma empresa hierárquica antiquada,
isso não era um grande problema. As pessoas geralmente sabiam o que fazer, porque as ordens vinham pela cadeia de comando. Mas quando a tomada de decisão é descentralizada ou altamente fragmentada, como em uma organização matricial, as pessoas em muitos níveis precisam fazer trocas intermináveis. Há competição por recursos e ambiguidade sobre direitos de decisão em relações de trabalho. Sem prioridades cuidadosamente pensadas e claras, as pessoas podem ficar atoladas na guerra sobre quem recebe o que e por quê. Um líder que diz, tenho 10 prioridades, não sabe do que está falando. Ele mesmo não sabe quais são as coisas mais importantes. Você precisa ter esses poucos objetivos e prioridades claramente realistas, que influenciarão o desempenho geral da empresa. Por exemplo, o principal objetivo da Lucem em 2002 é sobreviver até que a demanda por seus produtos volte. Sua dívida é tão alta que seu rating da dívida foi rebaixado e está perto de violar convênios com credores. Portanto, a primeira prioridade da Lucem é economizar dinheiro. Isso se traduz em manter recebíveis e estoque no mínimo, vender ativos que não são realmente necessários, terceirizar a fabricação e reduzir custos. Sua segunda prioridade é focar nos clientes para que possa construir uma base de receita durável. Essa prioridade está na mente de todos e tem uma enorme influência no comportamento do dia a dia. Além de ter objetivos claros, você deve se esforçar pela simplicidade em geral. Uma coisa que você notará sobre os líderes que executam é que eles falam de uma forma simples e direta. Eles falam de forma clara e direta sobre o que está em suas mentes. Eles sabem como simplificar as coisas para que outros possam entendê-las, avaliá-las e agir sobre elas, para que o que dizem se torne senso comum. Às vezes, é preciso um novo par de olhos para esclarecer as prioridades. Em agosto de 2000, a maior cadeia de varejo do mundo, em sua categoria, nomeou um novo CEO. A rede estava perdendo terreno para os concorrentes. Apanhada na empolgação das ambições revolucionárias, ela buscou o comércio eletrônico e outros novos empreendimentos fora das lojas e perdeu o foco na execução do negócio principal. O preço de suas ações havia caído 2/3 no ano passado. A equipe de gerenciamento sênior instou o novo CEO a expandir os negócios construindo mais lojas. Mas o CEO, que havia ascendido na empresa como uma pessoa orientada para a execução, achava que a empresa já estava perseguindo muitas possibilidades. Ele fez da melhoria do desempenho das lojas existentes sua principal prioridade e concentrou seu pessoal em aumentar as margens brutas e vendas comparáveis, melhorando as vendas nas mesmas lojas de ano para ano. Ele deu 3 passos para traduzir esses objetivos em ações. Primeiro, ele se sentou com seus 10 subordinados diretos para explicar os objetivos e discutir sua implementação, como eles poderiam ser alcançados, quais obstáculos tiveram que ser superados e como o sistema de incentivos teve que ser mudado. Em seguida, ele reuniu seus 100 principais executivos de merchandising e lojas para uma sessão de 2 dias. Ele os ensinou sobre a anatomia do negócio, explicando direto e simplesmente coisas como o que havia acontecido com o crescimento das vendas e por quê. Quais fatores, como o fluxo logístico, estavam afetando a estrutura de custos e como faltava harmonia entre o merchandising e as lojas e quais foram as consequências. Ele estabeleceu metas claras para os próximos 4 trimestres e discutiu com eles como atingir as metas. Antes de os executivos saírem, cada um tinha um plano de ação de 90 dias e um acordo claro sobre o cumprimento. Finalmente, ele conduziu uma sessão semelhante de 2 dias para várias centenas de gerentes de merchandising e lojas. Em dezembro de 2001, as margens brutas da rede melhoraram drasticamente e o preço de suas ações dobrou. Acompanhe. Objetivos claros e simples não significam muito se ninguém não levar a sério. A falha no cumprimento é generalizada nos negócios e uma das principais causas da má execução. Quantas reuniões você já participou de onde as pessoas saíram sem conclusões firmes sobre quem faria o que e quando? Todo mundo pode ter concordado que a ideia era boa, mas como ninguém foi nomeado responsável pelos resultados, ela não foi feita. Surgem outras coisas que parecem mais importantes ou as pessoas decidem que não foi uma boa ideia, afinal. Talvez eles até tenham sentido assim durante a reunião, mas não se manifestaram.
Por exemplo, uma empresa de alta tecnologia foi duramente atingida pela recessão de 2001, sofrendo um declínio de 20% na receita. O CEO estava revisando o plano operacional revisado para uma de suas divisões mais importantes. Ele parabenizou o presidente da divisão pela forma como ele e seu pessoal reduziram sua estrutura de custos, mas observou que o negócio ainda não atingira sua meta de retorno sobre o investimento. E ele ofereceu uma possível solução. Ele havia aprendido recentemente sobre a importância da velocidade e sugeriu que a divisão poderia obter ganhos reais, trabalhando com seus fornecedores para aumentar o giro do estoque. O que você acha que pode fazer? Ele perguntou ao gerente de compras. O gerente respondeu que, com alguma ajuda de engenharia, ele achava que poderia fazer melhorias substanciais. Eu precisaria de 20 engenheiros, acrescentou o gerente. O CEO virou-se para o vice-presidente da engenharia e perguntou se ele designaria os engenheiros para a tarefa. O vice-presidente hesitou por meio minuto. Então ele disse, em tom frio: engenheiros não querem trabalhar para comprar. O CEO olhou para o vice-presidente por vários momentos. Por fim, ele disse: tenho certeza de que você transferirá 20 engenheiros para compras na segunda-feira. Em seguida, ele caminhou em direção à porta, virou-se, olhou para o executivo de compras e disse: quero que você marque uma videoconferência mensal com você, a engenharia, o CFO, eu e o gerente de manufatura para rever o andamento desta importante esforço. O que o CEO fez aqui? Primeiro, ele veio à tona um conflito que impediu o alcance dos resultados. Em segundo lugar, ao criar um mecanismo de acompanhamento, ele garantiu que todos realmente fizessem o que deveriam fazer. Isso incluiu o presidente da divisão, que ficara passivamente à margem até que o CEO entregasse seu ultimato. E a ação do CEO enviou um sinal para o resto da empresa de que outros também poderiam esperar ações de acompanhamento. Recompensa aos executivos. Se você quer que as pessoas produzam resultados específicos, você as recompensa de acordo. Este fato parece tão óbvio que não deveria precisar ser dito. No entanto, muitas empresas fazem um trabalho tão ruim de vincular recompensas ao desempenho que há pouca correlação. Eles não fazem distinção entre aqueles que alcançam um resultado e aqueles que não fazem, seja no salário base ou em bônus e opções de ações. Larry: quando vejo empresas que não executam, as chances são de que elas não medem, não recompensem e não promovam pessoas que sabem como fazer as coisas. Os aumentos salariais, em termos percentuais, são muito próximos entre os que têm melhor desempenho e os que não têm. Não há diferenciação suficiente em bônus ou em opções de ações ou em concessões de ações. Os líderes precisam de confiança para explicar a um subordinado direto por que ele recebeu uma recompensa abaixo do esperado. Um bom líder garante que a organização faça essas distinções e que elas se tornem um modo de vida em toda a organização. Caso contrário, as pessoas pensam que estão envolvidas no socialismo. Não é isso que você quer quando luta por uma cultura de execução. Você tem que deixar claro para todos que as recompensas e o respeito são baseados no desempenho. No capítulo 4, explicaremos por que tantas empresas não recompensam os executores e como aqueles que executam fazem. Expanda as capacidades das pessoas através do treinamento. Como líder, você adquiriu muito conhecimento e experiência, até mesmo sabedoria, ao longo do caminho. Uma das partes mais importantes do seu trabalho é passá-lo para a próxima geração de líderes. É assim que você expande os recursos de todos os outros em sua organização, individual e coletivamente. É assim que você obterá resultados hoje e deixará um legado do qual poderá se orgulhar quando seguir em frente. O coaching é a parte mais importante da expansão das capacidades dos outros. Você certamente já ouviu o ditado: dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Ensine um homem a pescar e você o alimentará por toda a vida. Isso é treinar. É a diferença entre dar ordens e ensinar as pessoas a fazer as coisas. Bons líderes consideram cada encontro como uma oportunidade para treinar. A maneira mais eficaz de treinar é observar uma pessoa em ação e, em seguida, fornecer feedback útil e específico. O feedback deve apontar exemplos de comportamento e desempenho que são bons ou que precisam ser mudados.
Quando o líder discute questões de negócios e organizações em um ambiente de grupo, todos aprendem. Lutar coletivamente com questões desafiadoras, explorar prós e contras e alternativas e decidir quais fazem sentido aumentam as capacidades das pessoas, tanto individual quanto coletivamente. Se for feito com honestidade e confiança. A habilidade do treinador é a arte de questionar. Fazer perguntas incisivas obriga as pessoas a pensar, a descobrir, a pesquisar. Aqui está um exemplo que observei em uma revisão de planejamento em uma grande multinacional americana. O chefe de uma das maiores unidades de negócios explicava sua estratégia para levar sua divisão do terceiro lugar no mercado europeu para o primeiro. Um plano ambicioso, dependia de ganhos rápidos e bruscos de participação no mercado da Alemanha. Foi uma apresentação inspiradora, disse o CEO após o término. Mas ele observou, a Alemanha era a base do concorrente global mais poderoso da unidade, que era 4 vezes maior. Como você vai fazer esses ganharem mais? Perguntou. Que clientes você vai adquirir? Quais produtos e que tipo de vantagens competitivas você precisará para vencer o concorrente alemão e ganhar a sustentação e participação do mercado? O chefe da divisão não tinha respostas para essas questões. O CEO, então, passou a avaliar a capacidade organizacional. Quantos vendedores você tem? Ele perguntou. 10, respondeu o líder. Quantos seu principal concorrente tem? A resposta, eu mal podia ouvir o homem. Ele estava tão tímido. 200. A última pergunta do CEO foi mais uma afirmação. Quem administra a Alemanha para você? Ele não estava em outra divisão até alguns meses atrás? Quantos níveis existem entre você e a pessoa que comanda a Alemanha? Com algumas perguntas simples, mas críticas, o CEO expôs fraquezas na estratégia que a teriam tornado um certo fracasso na execução. Muitos CEOs teriam encerrado o diálogo ali, deixando o líder empresarial castigado e infeliz. E, ao fazê-lo, eles teriam perdido uma importante oportunidade de treinar todos os líderes na reunião, ajudando-os tanto em seu crescimento pessoal quanto no crescimento da empresa. Mas o objetivo da CEO era educar sua equipe sobre o planejamento realista. Pode haver uma maneira de fazer esse plano funcionar, observou ele. Ao invés de tentar um ataque amplo, por que não segmentar o mercado e buscar os pontos fracos do concorrente, ganhando na velocidade de execução? Onde estão as lacunas em sua linha de produtos? Você pode inovar algo que irá preenchê-los? Você consegue identificar e focar nos clientes com maior probabilidade de comprar esses produtos? No final da reunião, o líder, energizado pelo desafio, concordou em repensar o plano e retornar em 90 dias com uma alternativa mais realista. E todos aprenderam uma importante lição sobre a anatomia do processo de estratégia. Os mesmos princípios se aplicam ao coaching de um indivíduo em particular. Seja qual for o seu estilo, seja gentil ou contundente, seu objetivo é fazer as perguntas que trazem à tona a realidade e dar às pessoas a ajuda de que precisam para corrigir problemas. Larry. Digamos que você tem uma pessoa fazendo todos os números, assumindo todos os seus compromissos, mas seu comportamento é terrível. O pessoal de Charlie trabalha 7 dias por semana, ele grita e ele não vai contratar uma mulher. Você liga para ele e diz, eu te amo, Charlie, mas as coisas que você está fazendo vão impedi-lo de fazer números no futuro. As pessoas não vão mais tolerar esse absurdo. Você tem algumas escolhas. Eu vou ser seu treinador. Eu mesmo vou falar com você. E eu quero que esse comportamento mude, ou você não vai mais longe, ou você vai ter que sair. Charlie pode argumentar que seu comportamento não é tão ruim. Você dá a ele a evidência. Ok, eu tenho 10 pessoas aqui que dizem que é ruim. Estão todos errados? Você não os mantém aqui nos fins de semana? Tem um diário de bordo com datas que diz que todo o seu pessoal está aqui aos sábados e domingos. Eu disse a todos por aqui, não quero você aqui todo domingo. Isso é mentira? Não. Bem, então seu comportamento é ruim, certo? Direita. Agora, vamos pensar em como vamos consertar isso. Isso não é um desastre, mas você tem que consertar isso. Às vezes, pessoas como o Charlie consertam e às vezes não. Senão, você tem que se livrar deles, porque em última análise, isso afetará os resultados.
Portanto, não são apenas números, é comportamento. A educação é uma parte importante da expansão das pessoas, se for manuseado corretamente. Muitas empresas são quase promíscuas em relação a isso, oferecendo uma infinidade de cursos genéricos de gestão e liderança e colocando muitas pessoas neles. Em uma empresa que conheço, todos os gerentes elegíveis ao bônus passaram pelo programa de desenvolvimento de executivos. Foi uma absoluta perda de tempo para 50% deles. Você precisa fazer julgamentos sobre quais pessoas têm o potencial de obter algo útil de um curso e quais coisas específicas você está tentando usar a educação para realizar, a fim de expandir as capacidades da organização. Na Honeywell, nossa estratégia de aprendizado é baseada no tipo de capacidade organizacional de que as pessoas precisam. Algumas delas incluem ferramentas que as pessoas precisam dominar, Six Sigma, digitalização, gerenciamento do fluxo de materiais através de uma célula de trabalho por equipes autodirigidas. Algumas são mais amplas, relacionadas ao desenvolvimento de executivos. Aqui, o melhor aprendizado vem do trabalho em problemas reais de negócios. Pedimos às pessoas que analisem 3 ou 4 questões que a empresa enfrenta e as formamos em equipes para trabalhar nessas questões. Tenha em mente que 80% do aprendizado ocorre fora da sala de aula. Todo líder e supervisor precisa ser um professor. O aprendizado em sala de aula deve ser sobre dar-lhes as ferramentas de que precisam. Conheça a si mesmo. Todos defendem da boca para fora a ideia de que liderar uma organização requer força de caráter. Na execução, é absolutamente crítico. Sem o que chamamos de fortaleza emocional, você não pode ser honesto consigo mesmo, lidar honestamente com as realidades empresariais e organizacionais ou dar às pessoas avaliações corretas. Você não pode tolerar a diversidade de pontos de vista, arquiteturas mentais e origens pessoais que as organizações precisam em seus membros para evitar que se tornem encravadas. Se você não pode fazer essas coisas, você não pode executar. É preciso coragem emocional para estar aberto a qualquer informação que você precise, seja o que você gosta de ouvir ou não. A fortaleza emocional lhe dá coragem para aceitar os pontos de vista opostos aos seus e lidar com conflitos, e a confiança para encorajar e aceitar desafios em ambientes de grupo. Ele permite que você aceite e lide com suas próprias fraquezas, seja firme com as pessoas que não estão tendo um bom desempenho e lide com a ambiguidade inerente a uma organização complexa e veloz. Você certamente notou que o melhor líder, muitas vezes, não é a pessoa mais brilhante do grupo ou aquela que sabe mais sobre o negócio. O que dá a essa pessoa mais confiança para ser líder do que outras, que são comprovadamente melhor em uma dimensão ou outra? Aqui está uma pista. Um certo executivo carecia de uma qualidade que ele precisava para ser um líder forte. Ele era o CEO de uma grande empresa com a qual trabalhei, que tinha 2 vice-presidentes executivos subordinados a ele. Um vice-presidente, responsável por cerca de 60% dos negócios da empresa, era um colega antigo confiável, totalmente leal ao CEO, mas ele estava vacilando. Em seu íntimo, o CEO sabia disso, mas não conseguiu tomar a difícil decisão de deixá-lo ir. Não foi a primeira vez que o CEO enfrentou esse problema e congelou. Dessa outra vez, outra pessoa limpou a bagunça. Por fim, o conselho ordenou que o CEO se livrasse dele. Com isso, o poder passou para o conselho e a consequência inevitável foi que o próprio CEO foi logo em seguida. Esse homem era inteligente e agradável com as pessoas e conhecia o negócio, mas ele não tinha fortaleza emocional, na verdade. Pelo contrário, ele tinha um bloqueio emocional que o impedia de lidar diretamente com a inadequação de seu vice-presidente executivo. Os psicólogos sabem que algumas pessoas são limitadas, até mesmo aleijadas, por bloqueios emocionais que os impedem de fazer as coisas que a liderança exige. Esses bloqueios podem levá-los a evitar situações desagradáveis, evitando conflitos, procrastinando decisões ou delegando sem acompanhamento. No lado mais sombrio, eles podem levar o líder a humilhar os outros, drenando energia e semeando desconfiança. A fortaleza emocional vem da autodescoberta e do autodomínio. É a base das habilidades das pessoas. Bons líderes aprendem seus pontos fortes e fracos, pessoais e específicos, especialmente ao lidar com outras pessoas. Então, aproveitam os pontos fortes e corrigem os pontos fracos.
Eles ganham sua liderança quando os seguidores veem sua força interior, confiança interna e capacidade de ajudar os membros da equipe a entregar resultados, ao mesmo tempo em que expandem suas próprias capacidades. Um líder sólido de longo prazo tem uma estrutura ética de referência que lhe dá poder e energia para realizar até mesmo a tarefa mais difícil. Ele nunca vacila no que acha que é certo. Essa característica está além da honestidade ou integridade, além de tratar as pessoas com dignidade. É uma ética de liderança empresarial. Os líderes das organizações contemporâneas podem se estafar da fraqueza emocional por um breve período, mas não podem escondê-la por muito tempo. Eles enfrentam desafios à sua força emocional o tempo todo. O fracasso em enfrentar esses desafios atrapalha o alcance dos resultados. Fazer as coisas depende, em última análise, da execução de um conjunto específico de comportamentos. Sem fortaleza emocional, é difícil desenvolver esses comportamentos, seja em nós mesmos ou nos outros. Como sua organização pode enfrentar a realidade se as pessoas não falam honestamente e se seus líderes não têm confiança para trazer à tona e resolver conflitos ou dar e receber críticas honestas? Como um grupo pode corrigir erros ou melhorar se seus membros não têm a força emocional para admitir que não têm todas as respostas? Colocar as pessoas certas nos empregos certos requer força emocional. A incapacidade de lidar com pessoas de baixo desempenho é um problema extremamente comum nas corporações e geralmente é resultado dos bloqueios emocionais do líder. Além disso, sem fortaleza emocional, você terá dificuldade em contratar as melhores pessoas para trabalhar para você. Porque se você tiver sorte, essas pessoas serão melhores do que você. Eles trarão novas ideias e energia para a sua operação. Um gerente emocionalmente fraco evitará essas pessoas por medo de que elas prejudiquem seu poder. Sua tendência será proteger sua frágil autoridade. Ele se cercará de pessoas com quem pode contar para ser leal e excluirá aqueles que o desafiarão com novos pensamentos. Eventualmente, essa fraqueza emocional destruirá tanto o líder quanto a organização. Em nossos anos de trabalho e observação nas organizações, identificamos 4 qualidades essenciais que compõem a fortaleza emocional. Autenticidade. Um termo psicológico, autenticidade significa basicamente o que você pode imaginar. Você é real, não uma farsa. Sua pessoa exterior é a mesma que sua pessoa interior, não uma máscara que você coloca. Quem você é o mesmo que você faz e diz. Somente a autenticidade cria confiança, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas descobrem os falsificadores. Qualquer que seja a ética de liderança que você pregue, as pessoas observarão o que você faz. Se você estiver cortando custos, os melhores perderão a fé em você. O pior seguirá seus passos. O resto fará o que for necessário para sobreviver em um ambiente ético lamacento. Isso se torna uma barreira generalizada para fazer as coisas. Autoconsciência. Conheça a si mesmo. É um conceito tão antigo quanto as colinas e é o cerne da autenticidade. Quando você conhece a si mesmo, você se sente confortável com seus pontos fortes e não prejudicado por suas deficiências. Você conhece seus lados cegos comportamentais e bloqueios emocionais e tem um modus operandi para lidar com eles. Você se baseia nas pessoas ao seu redor. A autoconsciência lhe dá a capacidade de aprender com seus erros, bem como com seus sucessos. Ela permite que você continue crescendo. Em nenhum lugar a autoconsciência é mais importante do que em uma cultura de execução, que explora todas as partes do cérebro e da composição emocional. Poucos líderes têm o fogo intelectual, o poder para ser bons juízes de pessoas, bons estrategistas e bons líderes operacionais, e ao mesmo tempo conversar com os clientes e fazer todas as outras coisas que o trabalho exige. Mas se você sabe onde está faltando, pelo menos pode reforçar essas áreas e obter ajuda para a sua empresa ou unidade. Você coloca mecanismos no lugar para ajudá-lo a fazer. A pessoa que nem mesmo reconhece onde está faltando nunca consegue. Automestre. Quando você conhece a si mesmo, você pode dominar a si mesmo. Você pode manter seu ego sob controle, assumir a responsabilidade por seu comportamento, adaptar-se a mudanças, abraçar novas ideias e aderir a seus padrões de integridade e honestidade sob todas as condições. O autodomínio é a chave para a verdadeira autoconfiança.
Estamos falando do tipo que é autêntico e positivo, em oposição aos tipos que mascaram fraqueza ou insegurança, o comportamento estudado de confiança ou arrogância. As pessoas autoconfiantes são as que mais contribuem para os diálogos. Sua segurança interna lhes dá uma metodologia para lidar com o desconhecido e vinculá-lo às ações que precisam ser tomadas. Eles sabem que não sabem tudo. Eles são ativamente curiosos e incentivam o debate para trazer visões opostas e estabelecer um ambiente social de aprender com os outros. Eles podem correr riscos e gostar de contratar pessoas mais inteligentes do que eles. Assim, quando encontram um problema, não precisam reclamar, culpar ou se sentir vítimas. Eles sabem que serão capazes de consertá-lo. Humildade. Quanto mais você puder conter seu ego, mais realista você será sobre seus problemas. Você aprende a ouvir e admite que não sabe todas as respostas. Você exibe a atitude que você pode aprender com qualquer pessoa a qualquer momento. Seu orgulho não atrapalha a coleta das informações que você precisa para obter os melhores resultados. Isso não impede você de compartilhar o crédito que precisa ser compartilhado. A humildade permite que você reconheça seus erros. Cometer erros é inevitável, mas bons líderes admitem e aprendem com eles. E com o tempo, criam uma decisão, um processo de criação baseado na experiência. Larry, ninguém faz o trabalho do líder com perfeição. Acredite. Você tem que cometer erros e aprender com eles. O técnico dos Yankees, Joey Torre, foi demitido 3 vezes durante a sua carreira. Agora ele é visto como o ícone do jogo. Ele aprendeu algumas coisas ao longo do caminho. Em seu livro, Jack Strayed from the Gut, Jack Wilk admite abertamente que cometeu muitos erros de contratação em seus primeiros anos. Ele tomou muitas decisões por instinto, mas quando ele estava errado, ele dizia: a culpa é minha. Ele se perguntava por que estava errado, ouvia outras pessoas, obtinha mais dados e descobria. E ele foi ficando cada vez melhor. Também reconheceu que não é útil bater em outras pessoas quando elas cometem erros. Ao contrário, é hora de treiná-los, encorajá-los e ajudá-los a recuperar sua autoconfiança. Como você desenvolve essas qualidades em si mesmo? É claro, livros sobre o assunto, alguns deles úteis. Muitas empresas, incluindo a GE e a Citicorp, incluem ferramentas de autoavaliação em seus programas de desenvolvimento de liderança. Mas o aprendizado final vem de prestar atenção à experiência. À medida que as pessoas se refletem sobre suas experiências ou à medida que são treinadas, os bloqueios desmoronam e as emoções os forçam a se desenvolverem. Às vezes, os arras também vêm de observar o comportamento dos outros. Suas capacidades de observação fazem você perceber que você também tem um bloqueio que precisa corrigir. De qualquer forma, à medida que você ganha experiência em autoavaliação, seus insights são convertidos em melhorias que expandem sua capacidade pessoal. Tal aprendizagem não é um exercício intelectual. Requer tenacidade, persistência e engajamento diário. Exige reflexão e modificação do comportamento pessoal. Mas minha experiência é que, uma vez que o indivíduo entra nesse caminho, sua capacidade de crescimento é quase ilimitada. O comportamento dos líderes de uma empresa é, em última análise, o comportamento da organização. Como tal, é a base da cultura. No próximo capítulo, apresentamos uma nova estrutura para mudar a cultura de uma organização. E assim finalizamos esse capítulo 3 da parte 2. E em breve retornaremos com o próximo capítulo. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Deixe seus comentários se fez sentido para você. E até breve.